Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso aulão. Hoje nós vamos tratar aqui um tema muito interessante, tá? Vamos falar aqui quais são os impactos no ano eleitoral nas licitações. Então, você que está chegando agora, já deixa o like aqui nessa aula, tá? Deixa o like aqui, porque assim eu sei que você gosta de conteúdos aqui como esse. E você que ainda não está inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar aí as notificações no sininho, tá? Não esqueça de ativar as notificações no sininho. E também, para você ainda que não segue a gente lá no Instagram, tá? Depois que terminar a aula, vai lá no Instagram, @vianaconsultores e @flavialicitação. E não esqueça de seguir para você sempre se manter atualizado aí, tá? Bom, pessoal, o aulão ele tá acontecendo pelo YouTube, então se você está acompanhando no Instagram, eu convido você para ir para o YouTube. O link tá nos meus stories, tá? Porque eu estou olhando agora, nesse momento, apenas o chat ali de mensagens do YouTube. E antes da gente começar com esse assunto muito importante, eu tenho um recado para você que quer se tornar um analista master de licitações, quer aprender a como faturar acima de R$ 10.000 por mês, seja representando a sua própria empresa, utilizando uma estratégia clara de participação e com certeza quadriplicando aí o faturamento da sua empresa, ou você que não quer abrir empresa, não quer abrir CNPJ e quer aprender a como representar outras empresas, empresas de clientes, né? Ter autonomia, aí poder trabalhar da sua casa, sem precisar sair de casa, só participando das licitações de forma eletrônica. Eu convido você por onde começar, essa é a dúvida, né, Flávia? Por onde eu começo? E o primeiro passo para você começar é a semana grátis do analista de licitação, uma semana com conteúdo comprimido, onde você aprende o seu papel como analista master de licitações, como que funcionam as licitações no mercado, como que você pode faturar com segurança, dominando todas as etapas da licitação, prestando ali um excelente serviço, seja para sua empresa, seja para a empresa ali dos seus clientes, como que você vai ter acesso às oportunidades que o governo diariamente busca para comprar produtos, serviços, obras, locações. Você vai aprender a ter acesso aos editais, aos avisos de contratação direta, onde eu busco como analisar as melhores oportunidades. Você aprende. Quem quer ser consultor já sai da semana gratuita com os primeiros clientes em mãos. Se você tem alguma dúvida, algum receio de não conseguir cliente, só com o conteúdo gratuito que eu forneço, você já aplicando na semana gratuita, você já sai com seus primeiros clientes em mãos, tá? Já para iniciar ali a aplicação do que você vai aprender. E, além de tudo, você aprende uma estratégia, como participar das licitações sem depender de preço. Não vai ficar se preocupando com o seu concorrente que está baixando valores. Você vai focar numa estratégia para eliminar os seus concorrentes de forma legal, de forma honesta, com integridade, com honestidade, sem passar a perna em ninguém. Só aplicando a estratégia analista master de licitações, a estratégia de um verdadeiro tubarão, que nem você está vendo aqui em cima, tá? E mais, hoje, como as licitações são eletrônicas, a gente participa de pregão, né, na forma eletrônica, a gente participa de concorrência, que são modalidades de licitação, tudo eletronicamente. Então, na semana grátis, você aprende também como disputar uma sessão, uma etapa, como que funcionam os lances, tudo real, para você não sentir insegurança. Então, nessa semana grátis, a gente tem um conteúdo compactado, comprimido, mas o que você tem que fazer? Você tem que não apenas se inscrever, você tem que se inscrever, bloquear a sua agenda e participar. Então, eu tô deixando aqui embaixo do vídeo, tá? O link da inscrição. É só você depois clicar, se inscrever. Quem tá acompanhando pelo Instagram, tem a minha fotinho no Instagram. Logo abaixo da minha fotinho, do meu perfil, tem um link. É só você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página. Você vai colocar lá o seu nome, né? O seu e-mail. E aí, você tem que entrar no grupo silencioso de WhatsApp, que é para lá que eu também vou te mandar os materiais, os PDFs, os mapas mentais, todo o material que você precisa para aproveitar ao máximo a semana grátis, tá? De licitação. Então, é isso aí, não esquece de se inscrever e vamos então ao tema de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui das eleições, ano eleitoral e como isso pode impactar
como que isso impactaria, né? Se isso pode impactar. E aí, pessoal, eu quero começar a aula de hoje, tá? Eu sou muito transparente, muito sincera aqui com você, tá? Então, eu gosto de começar essa aula com uma provocação. Eu gostaria que vocês participassem, quem tá aqui ao vivo comigo, escreve aqui no chat, tá? Pra eu saber que você tá participando. Então, vamos lá. Me responde uma coisa. Se por acaso, hoje, você simplesmente parasse de respirar. Ó, Flávio, eu vou fazer uma coisinha aqui, vou segurar o ar. E você segurasse seu ar, parasse de respirar, por algum mal súbito, por exemplo, durante uma semana. Você acha que daqui uma semana você continuaria vivo? Se você sofresse um mal súbito e parasse de respirar por uma semana, se você se engasgasse com um pedaço de comida e o ar não passasse nas suas vias e você ficasse ali sem respirar por uma semana, escreve aqui para mim no chat. É possível você continuar vivo sem respirar durante uma semana? É óbvio que não. É claro que não. Então, fazendo essa analogia, alguém falar para você, alguém comentar que no ano de eleição as licitações elas são interrompidas, tá? Se alguém falar isso para você, seria a mesma coisa que o país parar de respirar. A licitação, ela é essencial, ela é fundamental, ela é obrigatória para que o Brasil continue em funcionamento. Você acha que porque nesse ano a gente vai ter eleição, ou qualquer outro ano que tem eleição, você acha que a polícia vai parar de trabalhar? Porque não vai adquirir munição para eles? Porque não vai adquirir combustível para os veículos da polícia? Você acha que as creches municipais vão fechar? Ah, porque é ano de eleição, então não pode fazer licitação, então não vai poder comprar merenda escolar. Então, como não tem merenda escolar, então vamos fechar a creche porque não tem comida para criança. Você acha que os hospitais vão fechar e parar de funcionar porque é ano de eleição? Ah, tô aqui morrendo. Não, mas o hospital tá fechado porque como é ano de eleição, a gente parou de licitar, então não tem remédio, não tem médico, não tem nada aqui. Então, gente, veja como isso é absurdo. Como é absurdo, né? Uma frase ou pessoas, inclusive já escutei até advogados que me arrepiou aqui, ó, inteira, falando que em ano de eleição as licitações param. Eu tô querendo aqui usar a lógica, porque eu poderia abrir essa live e ir direto para a legislação. Como eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês a legislação também. Mas eu podia ir direto aqui para a legislação e comprovar para vocês que a licitação não para em ano de eleição. Mas eu quero que antes disso você pense junto comigo. Porque antes da gente ficar discutindo lei, a gente tem que olhar para a vida real, para o campo de batalha, para os fatos. Todo mundo aqui já passou por eleição. E todo mundo aqui sabe muito bem que ninguém, em lugar nenhum do país, ficou, hospital fechou, creche fechou, a polícia parou de trabalhar, o bombeiro não foi apagar incêndio, porque as licitações foram cortadas. E veja, esses órgãos e todos os outros do Brasil inteiro, todos os órgãos e entidades públicas, eles só funcionam porque a gente tem licitações, porque as licitações continuam. Por quê? Os produtos são comprados, os serviços estão sendo contratados normalmente, pagos normalmente. As obras estão sendo inauguradas, confeccionadas normalmente, seguindo certinho os cronogramas. Então a licitação, ela é o oxigênio do país. Não dá em momento nenhum para você achar que por ser ano de eleição a licitação em algum momento ia parar. Isso é um equívoco, má interpretação, infelizmente, desculpa, eu tenho que falar a verdade, de profissionais ruins, né? Que a gente não pode nem chamar de profissional que simplesmente não sabe interpretar. E o pior de não saber interpretar é falar a coisa errada e induzir as pessoas ao erro.
induzir aquele empresário, né, a achar que nesse ano não vai ter eleição, mas você que está aqui, você está muito acima da média, você não está entre as pessoas que vão ficar acreditando em fake news, porque aqui a gente não fala, a gente mostra. Eu vou mostrar para você na legislação que não existe em lugar nenhum na lei escrito que no ano de eleição as licitações vão ser interrompidas. Eu vou te mostrar. É uma interpretação errada e equivocada de profissionais que não sabem trabalhar nessa área, tá? E que você já vai sair daqui, ó, prontinho. Muito diferente desses profissionais que estão falando aí essas fake news, tá bom? Então, o governo, ele compra de tudo, mesmo em período eleitoral. Aliás, eu posso até falar que em período eleitoral tem até outras aquisições que normalmente não tem, e que no período eleitoral os órgãos vão ter que se movimentar para as eleições acontecer. As compras vão ter que ser feitas normalmente. Então, toma muito cuidado com informações erradas, equivocadas, mal interpretadas e que só fazem com que você atrase a sua carreira. Fazem com que você perca o dinheiro que você ainda não tem. Fazem com que você procrastine iniciar, né, nas licitações, vender para o governo, né, ou iniciar a sua carreira como analista master de licitações, perdendo dinheiro de licitações que estão acontecendo todos os dias. E tem mais. Existem muitos portais privados, né, que realizam licitações, como, por exemplo, o portal de compras públicas, que inclusive é um dos portais que a gente ensina o aluno a como participar das licitações lá dentro da formação em analista master, né? E existem vários estudos que foram feitos por esses portais, pegando lá sequencialmente um ano que não teve eleição e o ano que teve eleição, né? Fez um estudo histórico ali das compras e contratações que foram feitas nos portais. E muitos portais desses têm muitas licitações municipais, né? Os portais particulares têm muitas licitações municipais. E não teve nenhum detrimento, não teve nenhuma redução do dinheiro que foi gasto, mesmo em ano eleitoral. As compras, as contratações sendo feitas normalmente, tá? Então, você não vai sair aqui dessa aula a partir de agora. Quando você sair dessa aula, você nunca mais vai acreditar nas seguintes frases. Em ano de eleição, as licitações vão parar. Já te falei que isso não existe. Que se isso fosse possível, o Brasil pararia de funcionar. Isso não é possível. Em ano de eleição, os pregões são suspensos. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Fake news total. O governo compra menos por ser período eleitoral. Também não existe. Gente, não é porque é período eleitoral que a sociedade pode ficar sem remédio, sem merenda, que o transporte tem que parar. Você acha que por ser ano eleitoral, por exemplo, o órgão que contratou o serviço de limpeza, ele vai falar, não, agora não precisa mais limpar o prédio, não. Pode deixar, a gente vai ficar aqui, ó, 2 meses sem limpar o prédio, deixa entupir aqui o sanitário, deixa o lixo acumular até o teto. Isso não existe. Isso não existe. Você pode ir para o hospital vai estar limpo. Você pode ir para a prefeitura, vai estar limpo. Você pode ir lá aonde você for. Você vai na prefeitura, os servidores estão tomando café normalmente, o café dele está sendo comprado. As licitações para entrega de materiais de TI, normalmente os materiais sendo entregues. Tudo isso, compras, serviços e obras e locações, tudo funcionando normalmente. Ou pior, ano eleitoral, o governo não tem dinheiro. Gente, se alguém falou isso pra você, essa pessoa ela não tem noção nenhuma do que ela tá falando. Se um servidor público falou isso pra você, é falta de capacitação, falta de treinamento. Ele não sabe o que ele tá falando. Não existe isso. Pra gente trabalhar com licitações, tá? O governo, ele tem uma série de legislações que ele segue. Ele tem plano de contratações anual, que no exercício anterior já é feito todo o planejamento de tudo que vai ser comprado de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Tem as legislações, né? Lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, com todas as compras, as contratações que são feitas, que vão ser efetuadas. Todo esse planejamento ele tem que ser seguido, senão o órgão, o Brasil, para de respirar.
Então, aqui eu até usei um exemplo da outra eleição, mas esse ano não importa se é eleição municipal, se não é municipal, não importa o tipo de eleição. Vamos supor que a gente vai ter uma eleição no domingo, tá? Vamos supor que vai cair uma eleição esse ano aqui no domingo. A gente vai poder ter licitação normalmente na sexta-feira anterior e vamos poder ter licitações normalmente na próxima segunda. Pessoal, se a eleição cai no domingo, por exemplo, até sexta-feira eu tenho licitação normal. Na segunda-feira também eu tenho licitação normal. É claro que se de repente o órgão público, por uma questão de escolha dele, ele não quiser fazer a licitação na segunda, vai fazer na terça-feira, mas na semana seguinte vai ter licitação normalmente, na semana anterior vai ter licitações normalmente. Verdade, Guto? A demanda, inclusive, aumenta até, né, por conta do processo. Agora, o que eu vou falar para vocês a partir de agora são os impactos que tem muito mais para o agente público. Então, presta atenção. Tem impacto? Sim, mas não para você que é empresário, que participa de licitação, para você que é analista de licitação, que participa de licitação, para você não tem impacto nenhum, meu amigo. A vida vai seguir normalmente. Para quem tem impacto, para o agente público, agora sim a gente vai ficar um pouquinho mais técnico aqui na nossa aula e eu vou entrar com vocês nos impactos que eu tenho para o agente público, que é muito mais uma questão, tá? Muito mais uma questão de ética, transparência, bom senso, moralidade, né? Moralidade do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala de ano eleitoral, junto com as licitações, a gente tem que fazer uma análise do quê? Da Lei 9.504 de 97, tá? Que é legislação, né, eleitoral, e a gente vai adaptar aqui. Então, o que vai mudar para o agente público? Qual que é o impacto para o agente público? Primeiro, o agente público, ele não pode exacerbar, por questões de moralidade, por questões de ética, em serviços de publicidade institucional. Então, isso aqui está muito mais conectado à questão dele não utilizar os recursos para questões eleitorais dele. Questões eleitorais dele. Então, ó, serviços de publicidade institucional, ele não vai poder ter um abuso. Então, vai ser levado em consideração o que os órgãos fazem um estudo. Quanto que a gente gastou nos 3 anos anteriores? Poxa, se eu gastei nos 3 anos anteriores, tá? Sei lá, 1 milhão, eu não vou poder agora gastar, agora nesse período aqui, 5 milhões. Então, é muito mais uma questão de não ter abuso nos valores para serviços de publicidade institucional no ano que vai acontecer a eleição, exatamente para que o agente não se utilize indevidamente disso aí a seu favor. Então, tá vendo? O impacto é para quem? É para o agente público, mas ninguém tá falando aqui que vai acabar a licitação. Ele tem que ter bom senso, vai continuar normalmente, equilíbrio, como sempre foi. Segundo impacto, shows artísticos para inaugurações. Gente, vamos lá. A gente vai construir um hospital ou uma creche, tá? Nós sabemos que construções de hospitais, creches, né? Geralmente são obras que elas demoram, às vezes, até alguns anos, né? São obras grandes, né? Não tô falando de hospital de campanha, que é uma coisa rápida, mas geralmente os hospitais bem estruturados, são coisas que demoram, né? Tem, às vezes, uma obra que ela vai se desenrolar por vários e vários meses, né? Então, a gente já começou a construir o hospital. E aí, vai calhar que o hospital ele vai ficar pronto ali, próximo ali da época da eleição. Quer dizer que não vai poder inaugurar o hospital? Quer dizer que o hospital vai ter que ficar fechado até a eleição acabar? Claro que não. Onde está escrito isso? Isso aí não existe escrito em lugar nenhum. O que está escrito aí sim, na Lei 9.504, é que nos 3 meses que antecede a eleição, então você pega o mês da eleição, aí você pega 3 meses antes. Nesses 3 meses que antecedem o mês que vai acontecer a eleição, na realização de inaugurações, ó, ninguém tá falando que não vai poder inaugurar. Pode inaugurar. Ninguém tá falando que não vai poder inaugurar. Hospital, creche, se tá pronto, vai inaugurar normalmente. Mas nessa inauguração, então vamos supor que vai ter eleição aqui municipal, e daí o prefeito ele vai chamar para a inauguração do hospital que estava sendo construído aqui e ficou pronto.
Se tiver nesses 3 meses antes da eleição, o prefeito ele não vai poder fazer um show artístico na inauguração. Sabe aquilo lá, ó, vamos inaugurar o hospital? E aí eu aproveitei e contratei aqui o Zezé de Camargo e Luciano para cantar aqui pra gente, para inaugurar o show. Isso ele não pode fazer, tá? Então, o que é vedado é o quê? É o show. Por quê? Porque ele estaria utilizando, e alguns poderiam pensar, né, que ele estaria utilizando aquilo lá para se autopromover, enfim. Então, para evitar qualquer tipo de conflito com a moralidade, com a ética, com a boa-fé, o que é vedado é conectar um show artístico para inaugurar ali alguma coisa, tá? Uma inauguração de uma creche, de um hospital, de uma obra, de uma rodovia ali, enfim, tá? Esse é o primeiro ponto. Aliás, esse é o segundo ponto. Terceiro, e você que tá chegando aqui, pessoal, agora a gente tá falando dos impactos das eleições nas licitações. A gente tá, ó, colocando tudo em pratos limpos aqui. Todo esse tema eu estou abrindo para você todos os impactos que acontecem, tá? E desmistificando os fake news, as notícias mentirosas, as notícias mal interpretadas, equivocadas, de pessoas falando que não vai ter licitação em ano de eleição. A maior besteira que você pode escutar na sua vida. Então, vamos lá. A gente está agora na parte da legislação. Eu estou mostrando quais são os principais impactos que as eleições causam nas licitações. Muito mais conectada a questões de moralidade do agente público do que a licitação em si. E você que está chegando agora, então já deixa o like aqui nesse vídeo, deixa o like, assim você me ajuda na divulgação desse vídeo, que é um vídeo muito importante, extremamente importante, para chegar ao máximo de pessoas, tá? Essas atualizações aqui, para chegar no máximo de profissionais. Então, curte o vídeo. Se não é inscrito no canal, também se inscreve, ativa as notificações no sininho para você sempre ser avisado com exclusividade quando eu entrar aqui ao vivo, tá? Vamos pro terceiro ponto. Valores empenhados no exercício. Valores empenhados no exercício, desde que tenha verba para quitar nesse ano, não pode deixar a despesa para a próxima gestão. Então, aqui, pessoal, não é nem lei eleitoral. Aqui, ó, é a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu trouxe mais um ponto importante. E vou explicar para você como é que funciona. Lá na lei de responsabilidade fiscal, o artigo 42... ele tem a seguinte previsão, ó, é proibido, lei de responsabilidade fiscal, é proibido ao titular do poder, tá, que nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ele contrai a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Gente, de novo, tá, esse aqui é o dispositivo pior interpretado. Aonde tá escrito, eu li junto com você, em que lugar tá escrito aqui que a licitação vai ter que parar? E é aqui que tá o erro, é aqui que o profissional ruim interpreta errado e sai falando besteira na internet. E as pessoas que não têm conhecimento acabam acreditando. Em lugar nenhum aqui tá escrito que no ano de eleição a licitação vai parar. É muito simples o que tá escrito aqui. Tá escrito que se eu fiz a licitação esse ano, o valor empenhado nesse ano, eu tenho que ter verba para pagar esse ano. Simples assim. Isso não muda nada, porque esse é o correto a se fazer. Porque quando a gente emite, por exemplo, um empenho, significa que eu já tenho a previsão daquele valor no meu orçamento. E é o valor que eu vou utilizar para pagar quem? Para pagar o fornecedor que ganhou a licitação. Então, de novo, o que a lei de responsabilidade fiscal está determinando aqui é muito simples. Então, se você está aqui, ó, no ano de eleição, e você vai fazer uma licitação, vai fazer uma contratação direta, vai fazer uma contratação que for, você empenha, faz a nota de empenho aqui nesse ano, e você tem que ter verba para pagar esse ano, ponto final. Eu não vou deixar despesa para a próxima gestão, para o próximo prefeito, para o próximo que vai pegar dali para frente.
Tá simples isso aqui de entender, pessoal. Aonde está escrito, me fala, em que lugar está escrito que vai parar as licitações no ano de eleição? Não existe isso, tá? Não existe, é simples, ó. Fiz a licitação esse ano, empenho esse ano, pago esse ano, ponto final. Veja que essa é uma determinação para o agente público. O agente público tem que seguir isso daqui. E veja que você que está do outro lado, se você é analista de licitação, se você é empresário, isso aqui é uma segurança para você, meu amigo. Quer maior segurança que essa aqui? Vai receber tudo esse ano. Não tem problema de atraso. Agora a gente tem algumas exceções. Quais são as exceções? Existem alguns contratos que acabam virando exercício. Então, por exemplo, obras, como eu falei, vou fazer a construção de uma usina hidrelétrica, vou fazer a construção de uma escola gigantesca. Então, às vezes, vou construir, né, uma estrada. Então, às vezes, existem algumas obras que elas não conseguem ser iniciadas e terminadas nesse ano. Eu não consigo fazer o empenho e pagar esse ano. Por quê? Porque ela vai virar o exercício. Só que como que funciona? As obras, elas têm um cronograma físico-financeiro, ou seja, ela tem tudo certinho no edital, tudo certinho no contrato, onde ela tem etapas. Esse ano eu tenho algumas etapas da obra. Então eu tenho a terraplanagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho as etapas da minha obra esse ano. E tudo que eu vou fazendo esse ano na obra, ele é empenhado esse ano, ele é pago esse ano. Aí, o ano que vem, a obra vai continuar, vai ter continuidade. Ela foi até determinado momento ali. No ano que vem, é a mesma coisa. Eu vou continuar aquelas parcelas previstas no cronograma da obra, faço a parcela daquele mês, né? O contratado executa a parcela daquele mês, recebe aquele valor e a vida continua normalmente. Então, o que foi realizado esse ano, empenha esse ano, pago esse ano. O que foi realizado ano que vem, empenha o ano que vem e é pago com o dinheiro do ano que vem. Cada um no seu exercício. É o que eu tô falando agora, Del Motores, exatamente o que eu tô explicando agora, tá? Se a gente tá diante de contratos que vão virar o exercício, por exemplo, serviços contínuos também, continua normalmente. Tá? Então, essas são as exceções que eu acabei de explicar, tá, Del Motores? Eu já vou responder as outras perguntas aqui também, mas só para não perder o gancho. É um serviço contínuo de limpeza, não vai chegar em dezembro e vai parar o serviço. Em janeiro vai continuar, em fevereiro vai continuar. Então, esse ano eu pago com as verbas desse ano. O ano que vem eu empenho e pago com as verbas do exercício do ano que vem. Não posso parar, tá? E antes da gente ir pro último, deixa eu só ver aqui algumas questões, pessoal, no chat, e eu já vou pro último aqui. Gilberto, o curso tem tudo o que a gente precisa. Gilberto, a metodologia de formação em analista master de licitações, ela tem tudo o que precisa para você não somente ganhar essas licitações, porque você aprende a ganhar as licitações, você aprende a ter resultados significativos. Então, empresários que iniciam e já quadriplicam ali o faturamento da empresa, e analistas também que passam a faturar acima de R$10.000 por mês aplicando a metodologia. Mas não só isso, porque aqui a gente não se importa só com resultado, aqui a gente se importa também com segurança. Então, simplesmente você vai ser, dentro da formação analista master, você já é preparado para dominar todas as etapas com segurança e ter conhecimento na sua atuação, tá? Você ser realmente um profissional ali com maestria, tá? E o que eu recomendo? Se você quer começa pela semana gratuita, tá? Mesmo porque nesse momento eu não tenho vagas para formação analista master de licitações. Então, clica aqui embaixo, tem um link, se programa para a semana gratuita para você aprender a iniciar a sua atuação, tá? E você tá falando que tem 64 anos, isso não faz a menor diferença, porque eu tenho um aluno de mais de 80 anos, tá? Que iniciou e hoje é analista master de licitações. Então, a idade não influencia, o que influencia é o seu comprometimento em seguir a metodologia, em seguir o passo a passo, tá? A Maria tá falando que que as licitações não param mesmo em anos de eleição, ela é servidora pública, inclusive, é isso aí. Gilberto, não existe cancelamento de contrato, tá? O que acontece é que a licitação, ela pode ser anulada ou revogada se tiver algum equívoco, por exemplo, ali. Agora, uma vez que você assinou o contrato, você comprou os insumos, você vai receber por eles. Ainda que exista algum motivo para extinguir aquele contrato, né?
por um interesse público ali da administração, ela tem que pagar tudo que foi executado até aquele momento, tá? Então, ninguém vai sair no prejuízo, tá bom? Já respondi também a pergunta do Del Motores. Pois é, Pedro, infelizmente esse advogado te deu uma orientação totalmente equivocada, tá? O que esse advogado fez? Ele não soube interpretar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A próxima vez que ele te falar isso, você já vai conseguir explicar para ele que não é assim que funciona, tá? Que o que não pode é fazer a despesa esse ano e deixar para o ano que vem. Quais são as exceções? Contratos que viram o exercício, porque aí cada um é remunerado de acordo com a verba do exercício, tá bom? Sim, compra direta tem limite sim, tá? Então, esses valores, eles são, todos os anos eles são atualizados, então tá na faixa de 119 e pouquinho, e 60 e pouquinho, alguns quebrados, tá? Na lei vem escrito 100 mil e 50 mil, mas todos os anos esses valores, eles são atualizados, tá? Então, dispensa por pequeno valor, ela tem teto sim, tá? Mas só a por pequeno valor. Outros casos de dispensa não tem valoração, tá bom? Bom, e vamos para o último caso aqui, pessoal. Transferência de verba voluntária. Esse aqui é um outro equívoco, tá? Provavelmente alguém já chegou para você e falou, olha, no ano de eleição não pode passar verba da União para estado e município. Isso aqui também é equivocado, tá? É uma frase mal interpretada e eu vou explicar para você como é que funciona. Primeiramente, entenda o seguinte, que a União, né? Quando a gente fala da União Federal, ela pode repassar dinheiro para municípios e estados, e a gente chama de transferência voluntária quando ela faz isso para ajudar. Muitos municípios dependem desse dinheiro, então a União ela tem contratos de repasse, ela tem convênios que ela passa realmente voluntariamente, tá? Ela repassa aos municípios, a alguns estados também, valores para auxiliar esses municípios, esses estados a poder continuar fazendo compras, contratações, e eles já contam ali com esse dinheiro também. Então, o que vem determinado é que nos 3 meses antes também, tá? Nesses 3 meses antes, a gente não pode, a União não pode repassar essas verbas para obras e serviços novos, que não existiam antes desses 3 meses, tá bom? Então, é só esse prazo para quê? Porque é um prazo que ele está muito mais conectado à moralidade. A moralidade, a não ter problema de quando quando se fosse, né, nesse ano não, mas em 2022 a gente teve as eleições, por exemplo, né, para presidente e tal, então para não ficar conectado a questão de, olha, eu vou repassar dinheiro para você e aí você vota em mim, então para não ficar esse tipo de situação, existe esse impacto onde a União ela não vai poder repassar para novos, né, serviços e obras que não existiam dentro desses 3 meses nos estados e municípios que estão recebendo essas verbas, tá? Então, veja que é uma coisa bem um prazo bem ali razoável, só por aquele determinado período de tempo e só para obras e serviços novos. Então, uma obra, um serviço que já vinha acontecendo antes desses 3 meses, antes da data da eleição, tá? Vai continuar normalmente. O contrato de convênio de repasse, ele vai ser finalizado normalmente. Não vai parar de receber o dinheiro por causa disso. Então, pessoal, é o seguinte, ó, essas daqui são os principais impactos que a gente tem nas licitações em ano de eleição. E vejam que está muito mais conectado ao agente público, ao servidor público, do que ao analista. Então, se você parar para pensar tudo que eu mostrei aqui para você, em momento nenhum isso impacta negativamente ao empresário, à empresa e ao analista de licitação, que está ali participando das licitações. Muito pelo contrário, as licitações elas continuam normalmente. Os agentes públicos eles só vão ter que tomar mais esses 4 cuidados aqui, tá? Então, eles vão ter que tomar cuidado para não abusar de valor em serviços de publicidade institucional. Se for inaugurar alguma obra, alguma coisa, não vai poder fazer um show artístico de inauguração, tá? Os valores que ele vai gastar esse ano têm que ser empenhados e pagos esse ano, com exceção de contratos que viram ali os exercícios. E na transferência de verbas voluntárias da União para estados e municípios,
não vai poder abranger nos 3 meses ali anteriores, tá? Obras e serviços novos, mas aqui já estão em andamento, vão continuar ali normalmente, perfeito? Não, Anastácio, não existe isso, não é o prefeito que escolhe, tá? O que ele vai comprar, o que não vai. Quando a gente fala em licitação, nós temos todo um estudo. O estudo ele é muito além do prefeito, tá? Então, para você ter uma ideia, para saber o que eu vou gastar em 2024, esse estudo já foi feito em 2023. Para saber o que eu vou gastar em 2025, esse estudo já foi feito em 2024, é sempre no exercício anterior. O órgão ele faz um planejamento de tudo que ele vai comprar e contratar para o ano seguinte. Claro que esse planejamento ele pode ser que ele mude, mas uma vez que instaurou a licitação, fez a licitação, assinou o contrato, é seu direito, assinou o contrato, você vai executar aquele serviço que você ganhou e vai receber por ele, tá bom? Então, pessoal, esses são os impactos, tá? Que eu queria aqui trazer para vocês em ano de eleição, tá? Novamente, eu quero convidar você que quer realmente se tornar um analista master de licitações, quer faturar acima de 10 mil reais por mês, como que você inicia? Primeiro passo, inicia pela semana gratuita, o link tá aqui embaixo, semana do analista de licitação, conteúdo intenso, uma semana, 3 aulas, 4 encontros, atividades e ainda você recebe certificado, você recebe o certificado de participação da semana grátis, tá? Eu mesma vou certificar que você participou da semana grátis, claro, se você se inscrever, comparecer para as aulas, fazer as atividades, tá? E aí você consegue emitir o seu certificado gratuito. Perfeito, pessoal? Então é isso. Você que tá aqui, ó, não esquece de curtir também o vídeo novamente. Se você não chegou aqui e não curtiu, deixa o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal também para não perder. Se você não me segue no Instagram, segue lá, @vianaconsultores e @flavialicitação. E eu espero você para as próximas aulas, para as próximas lives que a gente vai fazer aqui ao vivo. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus e a gente se fala até a próxima aula. Tchau!